E aí, meu povo querido, bem-vindos a mais uma aula de geometria analítica para estudar reta, tá? Dando continuidade ao que vimos nas aulas anteriores, vamos agora abordar a equação fundamental da reta. Mas antes, ainda em se tratando do coeficiente angular, a gente viu de forma generalizada o coeficiente angular com a inclinação aguda e com a inclinação obtusa. E se a inclinação for nula, tá? O que acontece se a inclinação for nula? Se a inclinação for nula, por que eu estou falando isso? Porque a minha reta aqui é paralela ao eixo das abscissas. Nesse caso, a inclinação é nula. E como o coeficiente angular está associado à tangente do ângulo, que a gente chamou de m, né? O coeficiente angular, a tangente do ângulo alfa, isso será a tangente de zero, que pela geometria, pela trigonometria, isso vale zero. Então, se a angulação é nula, o coeficiente angular também é nulo. Se liga. Bom, e caso a angulação seja igual a 90 graus? Ou seja, a reta é paralela ao eixo das ordenadas, interceptando a abscissa em algum ponto, tá? Se a angulação for 90 graus, o coeficiente angular, que é igual à tangente do ângulo, ou seja, a tangente de 90 graus, lá na trigonometria nós super sabemos o que? Que tangente de 90 graus não existe. Então, Celso, não existe coeficiente angular? Não o valor numérico desse coeficiente angular, tá? Não existe. Se liga. Relembrando, de forma geral, o coeficiente angular pode ser dado pela tangente de um ângulo alfa, que é a inclinação da reta, né? Se ela não estiver nesse caso, é um ângulo qualquer, ou agudo ou obtuso, até 180 graus, beleza? De tal maneira que isso equivalha a variação de y sobre a variação de x, o que é a mesma coisa que considerar um y2 menos um y1 sobre um x2 menos um x1, onde esse x1, y1 são as coordenadas de um ponto A e, considerando um ponto B, de coordenadas x2 e y2, tais que esse A e B pertençam à reta R, tá? Então, o coeficiente angular é dado por esse formato. Por falar nisso, adentrando no que interessa na aula, que é a equação fundamental da reta, consideremos uma reta de inclinação alfa aguda, tá? A inclinação alfa aguda. Eixo Y, eixo X, origem, reta R, tá? Tomemos um ponto genérico nessa reta. Como assim um ponto genérico, Celso? Um ponto qualquer. Vou pegar aqui, por exemplo, nessa posição, por assim dizer, tá? Ou nessa posição, tudo faz. Vou tomar um ponto genérico aqui, tá? P, de coordenadas x e y, porque ele é genérico, pode ser qualquer x, pode ser qualquer y. É um ponto que se movimenta na reta. Lá no GeoGebra a gente vai ver depois o controle deslizante. Já vimos, né, em aulas anteriores. Vamos voltar para brincar com as equações. Agora que a gente vai conhecer as equações da reta, a gente vai brincar lá no GeoGebra sobre isso também. Beleza? Então, um ponto que se movimenta na reta, ok? E vou considerar um ponto fixo. Vou chamar esse ponto fixo de A, de coordenadas x0 e y0. O meu A daqui, para ilustrar, era um x1 e y1. Não importa. É um número fixo. Significa que aqui é sempre o valor x0, aqui é sempre o valor y0. Já o ponto P é um ponto móvel. É um ponto variável. Tá? Bom, o meu coeficiente angular para ser formado, a gente acabou de ver na aula passada e está trazendo aqui de novo. Para ser formado, ele precisa de quê? De dois pontos na reta, para que eu faça a diferença. Com isso, eu posso fazer a diferença entre as ordenadas e dividir pela diferença entre as abscissas, tá? Então, vamos considerar isso aqui. O nosso M será um
y menos um y0 sobre um x menos um x0. Se eu quiser arrumar isso, por que eu obrigatoriamente peguei isso? Porque eu quero uma equação. Então, a equação relaciona variáveis. Tá? Nesse caso, vai relacionar as variáveis do meu ponto genérico, que é o ponto que lê todos os pontos da reta. Tá? E com isso, eu vou ter as variáveis x e y. Esse x0 e y0 é um valor fixo, que eu vou precisar para montar a equação. Tá? E o meu coeficiente angular, que é um valor que eu já vou saber ou não, posso descobrir, enfim. Mas é um valor fixo também, é uma angulação fixa, porque toda reta tem uma angulação fixa. Beleza? Se liga. Bom, a única coisa variável aqui é o x e o y. O x0 e o y0 é fixo e o m é fixo. Tá? Aplicando aqui, produto, né, multiplicação na proporção, o que é que eu tenho? Esse vezes 1 dá esse, igual a m vezes isso, ou seja, m vezes x0 menos, perdão, x menos x0. Essa daqui é a equação fundamental da reta. Por que é fundamental? Porque a partir dela a gente vai derivar outras equações, a geral, a reduzida, e aí vai, tá? Fiquem tranquilos que na aula seguinte a gente vai fazer isso. Se liga, aproveitando que traçamos a equação fundamental para uma inclinação aguda, e indico, isso vale também para a inclinação obtusa. Se você considerar uma reta com inclinação obtusa, a única diferença é que o coeficiente angular será negativo, a gente viu na aula anterior isso. Tá? Mas a maneira de calculá-la é a mesma e teríamos a mesma equação fundamental. Aí o que muda são os valores. O ponto que eu pegar, o coeficiente angular, enfim. Tá? Se liga. Bom, achamos a equação fundamental, voltemos para cá. Se são retas, também tem equações. Mas essas retas aqui, paralela ao eixo x e paralela ao eixo y, não tem esse formato grandão, tá? Tem os formatos mais reduzidos. Por quê? Nesse caso, o coeficiente angular é nulo. Se o coeficiente angular é nulo, se você experimentar jogar zero aqui, essa parte toda some, ficando o que na equação? Y igual a y0. Tá? E é essa a equação de uma reta que é paralela ao eixo x. Se essa reta está passando pelo ponto de coordenada 0 e y0, o que é que significa isso? Interprete, meu povo. O x é variável. Para qualquer x que eu pegue e esteja nessa reta, o y sempre vai valer y0. Então, é uma reta que tem esse formato. O y sempre é igual a y0. Tá? Essa é a equação da reta R. Ok? Y igual a y0 todas as vezes que a reta for paralela ao eixo x. Poderia ser y igual a 5, então é uma reta que é paralela e passa por 5. Y igual a 2, y igual a menos 5, tá? Passando lá embaixo também, e aí vai. Y igual a π, uma reta que passa por π. Enfim, que aí são números reais, não é só inteiros bonitinhos não. Se liga. E essa daqui também não vai caber essa equação, porque, pior ainda, não existe coeficiente angular, ok? Que é a tangente de 90, não dá. Mas, como a reta é paralela ao eixo y, passa por um valor x0 fixo, tá? Os y são variáveis, mas o x é sempre fixo igual a x0 nessa reta, ok? Pode ter o ponto, por exemplo, se aqui for 3 e 1, 3 e 5, 3 e 7, e aí vai. São os vários pontos infinitos que estão nessa reta. Tá? A equação desse tipo de reta é simplesmente x igual a x0. O y é livre, é variável, porém o x é fixo. É uma reta que sempre o x dela vai valer tanto. Pode valer 2, pode valer menos 3 e aí vai. Da mesma forma que a paralela ao eixo x. Ok? Então, são esses dois formatos, além do formato geralzão, fundamental, que serve para retas com inclinação aguda e com inclinação obtusa, beleza? Vamos avançar e fazer exemplo. E aí, povo lindo, continuando aqui, exemplos. Trouxe dois para a gente se divertir um pouquinho.
sobre a equação fundamental. Olha só, primeiro exemplo, determine a equação da reta que passa pelo ponto A de coordenadas menos 1 e 4 e tem coeficiente angular 2. Se tem coeficiente angular, massa. E além disso, eu estou dando um ponto, é como eu falei. Se eu tiver um ponto só fixo e o coeficiente angular, eu monto a equação, porque o resto é variável na equação. Olha só, para ajudar a gente a raciocinar melhor, vou trazer o registro gráfico. Vou esboçar aqui a situação. Vou trazer um plano cartesiano, eixo x, eixo y, origem, e considerar o ponto que eu tenho fixo de coordenadas menos 1 e 4 e esboçar minha reta, passando por esse ponto. Massa, R, aqui. Ok, a inclinação é 2, significa que é uma inclinação aguda, eu desenhei correto. Por que eu não fiz para cá? Porque aqui seria inclinação obtusa. É 2, é positivo. Coeficiente angular positivo e inclinação aguda, tangente de ângulo agudo. Se fosse negativo, aí sim a inclinação é obtusa, tá? Até 180 graus. Se liga, o que eu tenho? Ele está dizendo que o M vale 2 e eu tenho um ponto A de coordenadas menos 1 e 4. Simples. Logo, é só montar a minha equação da reta. R terá a equação y menos o y0, que nesse caso é 4, igual a m x menos o x0, que é menos 1. Então, vai ficar mais 1. Pronto. Essa é a resposta. E aqui é a equação da reta procurada. Simples. Celso, você não vai distribuir, não? Agora não, porque eu só quero montar o formato fundamental. Se eu distribuir, eu vou arrumar e deixar em outros formatos que a gente vai ver na próxima aula. Se liga. Então, fazendo o segundo exemplo, determine a equação da reta que passa pelos pontos A dessas coordenadas e B com essas coordenadas. Então, também vou usar o registro gráfico, marcar o ponto A de coordenadas menos 1 e menos 2, tá aqui, e marcar um ponto B de coordenadas 5 e 2. Relevem a minha escala. O meu escala de 5 está quase igual a de 2. Enfim, deixa eu marcar um pouco mais para cá, para ficar mais bonitinho. Pronto, vou botar o 5 aqui. Então, eu tenho essa reta com essa inclinação. Inclusive, essa reta tem inclinação também aguda, pelo que eu estou percebendo. Mas nós vamos descobrir que inclinação é essa. Ou melhor, que coeficiente angular. Mas eu até posso descobrir a inclinação, mas eu não vou brincar com o ângulo não. Não me interessa no momento. Eixo x, origem, eixo y. Beleza? Esse é um ponto, esse é outro ponto, cuja minha reta passa. É isso. Se liga. Olha só. Na minha outra questão, eu percebi que se eu tenho coeficiente angular e tenho um ponto fixo qualquer da reta, eu consigo construir a equação da reta. Massa. Então, eu não tenho coeficiente angular aqui. Mas, gente, na aula anterior nós vimos o quê? Se eu tenho dois pontos que pertencem à reta, é só montar a relação de ΔY sobre ΔX que eu obtenho o coeficiente angular. E é isso que eu vou fazer, meu povo. Olha só, o meu coeficiente angular pode ser dado como... Vou começar do B para o A, mas tanto faz a ordem. Eu posso começar do A para o B, a gente já falou disso. Vai dar o mesmo resultado. Então, ó, começando do B para o A, y do B menos y do A dá mais 2, sobre x do B, que é 5, menos x do A, menos 1, que é 1. Que é mais 1. Então, isso aqui vai dar 4 sobre 6, que dá 2 sobre 3. Aqui é o meu coeficiente angular. Com ele, eu agora serei capaz de montar o formato fundamental da reta. Se liga, ó, logo, aí eu vou ter que usar um ponto fixo. Eu vou usar o ponto A. Pronto. Usando o ponto A, o que é que eu tenho? A minha reta. Porque eu poderia usar o ponto B. Se você resolver usar o ponto B, dá no mesmo. A priori vai parecer que é diferente, mas se você fizer as continhas, manipular, que a gente vai manipular na próxima aula, o resultado final da equação, por exemplo, geral, que eu já estou adiantando um nome, vai ser o mesmo, pegando o A ou pegando o B. Verifiquem depois.
Olha só, pegando o ponto A, eu vou ter a equação y menos o y do A, ou seja, mais 2, igual a m, que é 2 terços, sobre x menos o x do A, mais 1. Pronto, meu povo. Logo aqui eu tenho a equação da reta que passa por esses pontos no formato fundamental, tá? Por enquanto. É isso, finalizamos nossa aula. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu. Na próxima aula a gente continua com mais reta. Valeu!